Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje a partir da questão 115A, que está tratando do assunto progressão dos espíritos. Então, na questão 115, nos foi revelado que todos fomos criados iguais, simples e ignorantes. A partir desta informação, Kardec pergunta na questão 115A: de acordo com isto, quer dizer, que fomos criados simples e ignorantes, os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade, mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Então, a comparação é justa. A criança, à medida que ela vai se desenvolvendo e vai recebendo dos pais a educação, vai vivendo experiências novas, chega na adolescência, onde ela readquire toda a sua personalidade. O que é isso? É a influência das vidas anteriores que vem despertar a partir da adolescência e que inicia mesmo a experiência na encarnação. Então, a partir dessa retomada da sua personalidade, das instruções e orientações recebidas dos pais e das experiências que a vida vai oferecer, essa criança vai se tornar adulto. Vai ser um adulto mais rebelde, vai ser um adulto mais tranquilo, vai ser um trabalhador, vai ser uma pessoa honesta ou desonesta, de acordo com os seus princípios. E ele vai vivenciando as experiências. A diferença que há é que o espírito é imortal. Então, essa gradação de evolução, essas experiências são mais contínuas. O espírito vive em diversas encarnações. Então, não tem uma limitação de tempo. Nós vamos evoluir à medida da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa capacidade de compreender a lei de Deus e não nos rebelarmos contra elas. Por isso que ele fala de crianças rebeldes, né? Então, quanto mais dóceis nós formos em relação às instruções do Cristo, em relação aos ensinamentos do Evangelho, mais rápido adquiriremos um grau evolutivo melhor e vamos deixando de ser espíritos ignorantes. Questão 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Essa comparação que ele faz é muito interessante, né? Kardec quer saber se existe o demônio, se existem seres malignos que vão ficar por toda a eternidade disputando a nossa alma com Deus. E a resposta é não. Todos os espíritos vão evoluir. Por quê? Porque Deus é infinitamente misericordioso. E se nós, imaginem, o nosso filho se desvia do caminho e vai para as drogas, por exemplo, e durante um período ele se perde, ele vai consumindo entorpecente, vai tomando atitudes erradas, mas à medida em que a dor vai visitando a sua vida, ele se arrepende e deseja se limpar da droga, deseja se reequilibrar e vem ao nosso encontro. Vem nos pedir ajuda com o desejo sincero e honesto de que quer abandonar o vício. O que nós faríamos? Nós iríamos acolher o nosso filho. Nós íamos esquecer ou perdoar todos os equívocos que ele cometeu até ali, porque o nosso amor por ele é muito maior do que a mágoa que poderíamos ter em nossos corações pelo caminho desvirtuado que ele tomou. Sem falar dessa alegria que nós teríamos intimamente de sentir o nosso filho desejo de retomar a vida, de recomeçar a sua trajetória. Então, se nós que somos imperfeitos agiríamos assim, imagina um pai que é infinitamente justo, bom e misericordioso.
Ele só espera que nós desejemos, para que nos ofereça as oportunidades e os meios para superar as nossas más tendências e nos tornarmos melhores, né? Como disse Jesus, buscai e achareis. Ele afirma, ele não põe em dúvida. Se nós quisermos, vamos evoluir, porque Deus irá nos dar a oportunidade, por pior que tenhamos sido até aqui. 117. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Então é aquilo. Nosso progresso está em nossas mãos. Se nós desejarmos o aprendizado, se estivermos preparados, tem até uma frase, né, no meio espírita que diz assim: quando o obreiro está pronto, a obra aparece. Quer dizer, a misericórdia do Pai vai nos oferecer os meios para que nós possamos evoluir, se isso for da nossa vontade. Então, há espíritos que vão, ainda endurecidos, ser rebeldes em relação à lei de Deus. Então, são tão orgulhosos que veem na humildade a fraqueza, a inferioridade, e desejam se impor e acreditam que só vão ser felizes, só serão felizes enquanto estiverem numa posição de comando, de destaque, quando a realidade não é essa. Então, a lei de amor que Jesus nos trouxe, o exemplo que Jesus nos trouxe, mesmo sendo Ele o Espírito perfeito que é de humildade, de compreensão, de convivência em harmonia com as pessoas, de compreender e aceitar a hipocrisia. O exemplo que Ele nos deu foi esse. Então, quanto mais nós nos rebelarmos contra este comportamento que nos foi ensinado por Jesus, maior será o tempo para que nós evoluamos, para que possamos galgar situações melhores e vivemos de uma forma melhor, mais felizes. 118. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Como é isso? É aquela história de colocar o dedinho na tomada, né? A criança vive querendo colocar o dedinho na tomada, até tomar o primeiro choque. Depois que ela tomou o primeiro choque, nunca mais ela vai colocar o dedinho na tomada. Então é bem assim. À medida em que nós vamos vivenciando as consequências dos nossos erros, vivenciando os efeitos, né, de tudo aquilo que nós construímos, nós, passando pela dor, vamos aprender a não errar de novo. Nós vamos fazer a escolha correta. Por quê? Porque a consequência virá para nos instruir de como é bom acertar. É interessante isso. Então, a pessoa que é muito orgulhosa, que pisa nos outros e que se impõe, desencarna e, ao reencarnar, volta numa condição subalterna, completamente subalterna. Ele não tem poder de comando, ele tem que se submeter à vontade de outras pessoas que vão conduzi-lo. Então, essa experiência vai obrigá-lo a sentir na pele a imposição, a subjugação. Por quê? Porque era assim que ele agia antes. Ele se achava melhor do que os outros e pisava nos outros. Agora ele vai ser pisado para que possa perceber quanto é ruim. À medida em que ele compreende a lição, ele passa a não pisar mais. Então ele pode deixar de ser orgulhoso, ou melhor, ele pode ficar um pouco mais humilde diante das relações pessoais que ele tem. Por quê? Porque vivenciou essa experiência. Mas se ele não conseguir aprender e se achar injustiçado e ficar revoltado com a situação, numa próxima encarnação, ele vai continuar orgulhoso. Quer dizer, ele não vai piorar do estado em que ele se encontrava, mas também não consegue evoluir. É isso que os espíritos querem dizer. Nós podemos estacionar, mas jamais vamos retrogradar. E vamos entender bem.
A condição evolutiva do espírito é algo moral, não tem a ver com a situação social e nem material. Então, às vezes, um espírito endurecido renasce numa condição de riqueza, de poder, e que vai conduzir nações, e tem a oportunidade de acertar, mas, como ele não está preparado, ele continua errando. E outro espírito que renasce numa condição de pobreza extrema, vive na fraternidade, vive no amor ao próximo e consegue construir uma existência de evolução. Então, a nossa evolução está relacionada com as nossas escolhas diante da lei de Deus e não com a nossa condição social. Uma pessoa muito rica pode ser muito humilde e amorosa. Uma pessoa muito pobre pode ser muito orgulhosa e revoltada com a própria situação. Então, a evolução ela está relacionada com a resignação diante da condição em que nós estamos vivendo. Quanto mais resignados, quanto mais evoluídos, mais felizes nós seremos, independente da condição social ou material que possamos ter alcançado. Bom, nosso tempo já estourou. Então, vamos fazer a prece e a partir da semana que vem voltaremos ao estudo à questão 119. Elevemos os nossos pensamentos até o mais alto e busquemos a sintonia com os irmãos espirituais que trabalham em nossa casa. Que possamos abrir nossas mentes e nossos corações e receber este passe, nos libertando dos fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai sobre nós as vossas bênçãos, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos refazendo as energias, nos trazendo serenidade. Mestre amado, derramai bálsamos curativos sobre todos nós, e se for do nosso merecimento, Senhor, que possam ser aliviadas as nossas dores, que possam ser aliviadas as nossas aflições, nos tornando pessoas mais fortes diante das experiências necessárias para a nossa própria evolução. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Até a semana que vem.